Como ser alguém relevante na igreja? Como evangelizar dentro da igreja? Isso mesmo, como evangelizar dentro da igreja? Como cumprir o seu chamado, o seu propósito dentro da igreja de forma eficaz? E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje eu queria falar sobre algo que por muito tempo eu já via, por muito tempo eu tive consciência, eu entendia, mas quando eu vi um versículo parece que tudo se encaixou e eu entendi o porquê de tudo aquilo que eu já percebia, que eu já vivia e que eu já sentia falta. Então eu vou começar respondendo as perguntas que eu fiz no início do vídeo, falando do assunto que eu quero falar, trazendo um versículo. O versículo é 1 Coríntios 11, 26, e o versículo diz assim: porque quando comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Meu Deus, Vinícius, como assim esse versículo vai falar sobre como a gente ser relevante na igreja, como a gente evangelizar dentro da igreja? Porque esse versículo tá falando de ceia, tá falando de anunciar a morte de Jesus, o que tudo isso tem a ver? Bom, o que eu entendi desse versículo foi quando eu vi uma pregação do Francis Chan, que é um pastor americano, assim, que é um dos caras que eu mais admiro, então aproveita, se você não conhece ele, procura um pouquinho sobre a história dele, sobre o testemunho dele, e eu vi ele falando sobre esse versículo uma vez de uma maneira que eu, caramba, agora tudo faz sentido, meu Deus, é isso! E eu pensei, um dia eu vou pregar sobre isso, e eis-me aqui agora, pregando sobre isso pra vocês. Então presta muita atenção aqui e vamos comigo nesse raciocínio, olha só. Porque quando comerem desse pão, beberem desse cálice, ceia. Eu não sei se você sabe, mas o significado de ceia na Bíblia não tem a ver somente com o fato de você comer um pão e beber o cálice de vinho ou suco de uva, o que seja, para lembrar do sacrifício de Cristo, do corpóreo e também do sangue dele derramado na cruz. Não é só isso, porque ceia tem tudo a ver com comunhão. E se você assistiu o meu vídeo anterior, eu falei sobre o que é ser igreja, e igreja tem tudo a ver com comunhão. Quando Jesus falou sobre a gente tomar o pão, beber o cálice em memória dele, ele falou pra gente fazer isso em comunhão com os nossos irmãos. Ou seja, reúnam-se com irmãos na fé, reúnam-se com pessoas que creem em Jesus, tomem do pão, bebam do cálice para se lembrar do meu sacrifício na cruz, do meu corpo que foi entregue por vocês, do meu sangue que foi derramado por vocês. Juntos lembrem disso. É por isso que a Santa Ceia eram vários discípulos reunidos em uma mesa, comendo pão, bebendo do vinho, falando com Jesus e trocando ideia e conversando, porque tem tudo a ver com comunhão. Sabe como era a ceia na igreja primitiva, lá na igreja de Atos? Bom, os cristãos iam para a casa de alguém, se reuniam com os irmãos em uma mesa e aí eles comiam o pão com fartura e tomavam vinho e lembravam da morte de Cristo e se alegravam por isso e aproveitavam e compartilhavam os sofrimentos uns com os outros e adoravam a Deus e compartilhavam a palavra. Isso era ceia, era mesa, era tempo de mesa com irmãos para lembrar de Cristo juntos. Tá, eu falei tudo isso aqui para vocês entenderem que a ceia tem tudo a ver com comunhão, assim como a igreja também tem tudo a ver com comunhão. Bom, agora vamos para a segunda parte do versículo, quando ele fala: quando vocês fazem isso, vocês tomam do pão, vocês bebem do vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aí que tá a questão. Anunciar a morte de Cristo nada mais é do que evangelizar. Quando você evangeliza alguém, você está falando da morte de Jesus para essa pessoa, do porquê que Jesus morreu por ela, qual era o propósito de Jesus ter morrido por ela. Isso é evangelizar, você fazer que a pessoa entenda qual foi o propósito de Jesus ter morrido por ela, o propósito de Jesus ter ressuscitado e por que Jesus quer salvar ela. Então o que Paulo está falando aqui, olha só, quando vocês tomam do pão, quando vocês bebem do cálice, vocês estão anunciando a morte de Jesus, vocês estão evangelizando. Tá, o que eu queria dizer aqui é que quando você está em comunhão com os irmãos, lembrando de Cristo, vocês evangelizam. Tá, mas como que isso se aplica hoje? Qual que é a aplicação que você quer trazer, Vinícius? A aplicação que eu quero trazer é a seguinte, que o fato de a igreja ser comunhão é sim uma maneira de evangelizar. O fato de a igreja ser uma comunhão como em nenhum outro lugar no mundo existe é um evangelismo por si só. Quando um visitante vai para a igreja e ele vê que tem uma comunhão diferente de todas as outras comunhões que aquela pessoa já foi, aquilo é sim um evangelismo. Aquilo anuncia a morte de Cristo para ela. Então eu queria chamar a tua atenção para você entender que igreja tem a ver com comunhão, com você abraçar as pessoas que estão visitando a igreja, com você fazer com que a igreja seja um lugar que aquela pessoa que está indo nunca viu um lugar igual, nunca viu pessoas se reunindo, nunca viu pessoas se amando daquela maneira em nenhum outro lugar, em nenhuma balada, em nenhum outro clube, em nenhum outro evento.
eu queria dizer é isso, que quando a igreja, ela é comunhão, a ponto de abraçar os de fora, a ponto de acolher os de fora, e tendo Cristo como fundamento para isso, isso é evangelismo. Quando um visitante vai para a igreja e ele vê essa comunhão, ele é evangelizado. É impossível que ele não saia entendendo que há algo diferente ali, e que esse algo diferente são pessoas que entenderam a morte e a ressurreição de Cristo e foram salvas por eles. Por isso, eu queria te falar algo assim que, por favor, entenda isso. Por favor, entenda, porque isso é uma necessidade na igreja do Brasil e na igreja do mundo. Não ignore os visitantes que vão para sua igreja. Não deixe despercebido alguém que vai para sua igreja e ninguém foi falar com aquela pessoa e as pessoas passam por ele sem cumprimentar, sem abraçar, sem perguntar de onde ele é, sem perguntar o que ele faz e por que ele está ali, com quem ele veio. Não faça isso. Se você vê um visitante na igreja, por favor, seja o primeiro a lá falar com ele, a se apresentar, a saber quem ele é, a saber o que ele faz, a incluir ele em outros eventos da sua igreja, em outras coisas que vocês vão fazer, atividades. Por favor, abrace as pessoas que vêm de fora para a igreja, os visitantes. Isso é uma comunhão e assim você anuncia a morte de Cristo e você está evangelizando mais do que se você ficasse gritando Jesus te ama dentro da igreja. Sabe, eu queria me abrir aqui do porquê que isso é tão vivo na minha vida e por que eu tô falando isso com tanta intensidade. É porque talvez eu só me converti e aceitei Jesus porque nas primeiras vezes que eu fui à igreja, pessoas vieram me abraçar e não me deixavam sozinho em nenhum momento. Elas vinham falar comigo, elas vinham perguntar coisas, elas vinham me incluir em tudo e através daquilo eu me sentia amado como em nenhum outro lugar do mundo eu fui. E eu não tenho dúvidas de que foi aquilo que me ajudou a entender o amor de Jesus, do porquê Jesus morreu por mim. E eu também não tenho dúvidas de que aqueles irmãos, inclusive um grande amigo meu, que quando faziam aquilo, eles estavam me evangelizando, muito embora não estivessem falando nada. Entenda isso, nunca mais deixe alguém ir visitar a sua igreja sem você abraçar essa pessoa, sem você falar com essa pessoa, e seja o primeiro a fazer isso. Seja um mendigo, seja uma prostituta, seja alguém importante, seja quem for, fale com essa pessoa. Não se conforme, não se acomode em deixar essa pessoa lá sozinha, achando que alguém vai falar, achando que não, outras pessoas fazem esse papel. Não, esse papel é seu, e se você fizer isso, você vai estar evangelizando mais do que muitas pessoas que estão aí gritando na rua. É isso que eu tinha pra falar. Me empolguei, galera, mas é porque eu não suporto ver alguém indo pra igreja e saindo sem ninguém falar com essa pessoa. Eu já fui em inúmeras igrejas e ninguém vinha falar comigo, e tudo bem, eu entendo isso, tem milhares de motivos pra isso, mas não deixe isso acontecer. Entenda que a comunhão, que a reunião dos irmãos, que o abraço dos irmãos, isso evangeliza. É isso aí, até a próxima.